Sabe, lá em Utah, nos Estados Unidos, tem um pedaço de terra que, à primeira vista, não parece ter nada de especial. Mas esse lugar, o rancho Skinwalker, se tornou um sinônimo para fenômenos simplesmente inexplicáveis, atraindo a atenção não só de cientistas, mas até do governo. Vamos mergulhar fundo nesse enigma, mas pelo lado técnico da coisa. O que realmente define o mistério desse rancho não são apenas as histórias de criaturas ou luzes estranhas no céu. O problema é muito mais concreto, é técnico. Por alguma razão, equipamentos eletrônicos modernos simplesmente param de funcionar por lá. Imagina a frustração dos investigadores. Eles chegam lá e o padrão se repete. Baterias novinhas em folha perdem toda a carga em segundos. Câmeras e todo tipo de sensor desligam sozinhos, geralmente nos momentos mais importantes. E os medidores de campo eletromagnético, aqueles aparelhos que detectam energias que a gente não vê, ficam completamente malucos, com leituras que não fazem o menor sentido, como se uma fonte de energia desconhecida estivesse pulsando debaixo da Terra. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Não estamos falando só de histórias ou relatos. Estamos falando de dados, de medições que desafiam o que a gente entende sobre física. Que força invisível é essa que consegue causar uma interferência técnica tão específica e tão poderosa? Para a gente entender como esse rancho virou esse laboratório a céu aberto, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a história da família que viveu um verdadeiro pesadelo ali. Pois é, em 1994, a família Sherman comprou a propriedade sonhando com paz e sossego. Mas o sonho virou terror já na primeira noite, quando deram de cara com uma criatura que parecia um lobo gigante e não sentia o tiro das balas. Nos 18 meses seguintes, a vida deles foi um ciclo de medo até que eles não aguentaram mais e simplesmente fugiram de lá em 1996. Pensa bem no que isso significa. A criatura não só sobreviveu a tiros de rifle de perto, como pareceu nem notar, completamente indiferente. Essa invulnerabilidade, essa calma diante do perigo, é uma das coisas mais bizarras de toda essa história. E é aqui que a coisa muda completamente de figura. A história deixa de ser um relato de família para virar quase um projeto de segurança nacional. O bilionário Robert Bigelow, fascinado pelos relatos, comprou o rancho e o transformou num laboratório, dando início a uma das investigações científicas mais secretas e estranhas que se tem notícia, e com o apoio discreto do governo americano. E essa investigação toda nos traz de volta para o X da questão, as falhas técnicas. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no que os dados de campo realmente mostram. As equipes que trabalham lá hoje descrevem uma sensação muito estranha. É como se eles estivessem enfrentando um adversário ativo, inteligente. A interferência não parece ser aleatória, sabe? Muitas vezes ela acontece exatamente quando eles estão prestes a registrar algo importante, como se alguma coisa soubesse que estava sendo observada e estivesse reagindo. Então, o que a gente vê aqui é um padrão muito claro. Não é uma coincidência. Câmeras e sensores pifam, todos ao mesmo tempo, baterias secam do nada, os campos magnéticos ficam caóticos e o mais estranho é que não afeta só a tecnologia. As próprias pessoas relatam ouvir vozes do nada ou sentir que tem mais alguém ali, mesmo estando sozinhas. Esse relato do investigador Bryant Arnold é perfeito para conectar os dados com a experiência real. Ele descreve ter visto uma luz estranha pairando no ar, e assim, no exato instante em que ela apareceu, todos os equipamentos de monitoramento simplesmente surtaram ao mesmo tempo. O caseiro do local, Kendall Lind, usou uma expressão que eu acho fantástica. Ele disse que o rancho parece ter uma personalidade. Não é só um lugar passivo onde coisas acontecem. Ele interage, ele reage. Parece quase consciente da presença das pessoas e da tecnologia ali. Ok, com tantos dados estranhos e experiências diretas, o que poderia explicar tudo isso? Vamos analisar as principais teorias que tentam decifrar esse enigma. A primeira teoria, claro, é a mais pé no chão, a de que tudo isso não passa de uma grande encenação para ganhar dinheiro. É uma explicação simples, direta, mas ela tem um problema. Não explica as falhas de equipamento documentadas por equipes científicas muito sérias. Em seguida, vem a teoria clássica, né? Visitantes extraterrestres. Para muita gente, essa hipótese explicaria as luzes no céu, os objetos voadores silenciosos e até mesmo as mutilações de gado, que parecem ter uma precisão cirúrgica, como se fossem parte de algum tipo de experimento. Agora, uma teoria bem mais ousada. E se o problema não vier de outro planeta, mas de outra dimensão?
A ideia é que o rancho seria um ponto de intersecção, um lugar onde a nossa realidade é mais fina, permitindo que portais de energia se abram e deixem passar fenômenos que a nossa ciência nem tem como começar a explicar. E por fim, tem uma explicação científica que olha para dentro da nossa própria cabeça. A proposta é que talvez a fonte de tudo seja geológica. Campos geomagnéticos muito fortes, gerados por atividade sísmica, poderiam estar afetando diretamente o cérebro das pessoas, criando alucinações super realistas e até compartilhadas. Bom, depois de décadas de estudos, inúmeras teorias e muita investigação, a verdade é que o mistério do rancho Skinwalker continua mais vivo do que nunca. E o impasse é total. Cada teoria até que explica um pedacinho do quebra-cabeça, mas nenhuma consegue explicar o quadro completo. O ceticismo não explica os dados dos sensores. A teoria alienígena não explica as vozes. O rancho continua sendo um enigma completo. E no fim, a gente fica com essa questão. Será que estamos lidando com um fenômeno natural que simplesmente distorce a nossa percepção da realidade? Ou será que encontramos um lugar na Terra que opera sob regras que a gente ainda não entende, um lugar que desafia os limites da nossa ciência e da nossa tecnologia? A resposta, essa continua enterrada lá nas terras de Utah.